Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é um grande privilégio para mim estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero comentar uns parágrafos da mensagem Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Já que nós estamos na semana do Natal, eu quero trazer esses pequenos comentários para nós nesta semana sobre esse grande pilar de fogo, a grande coluna de fogo que guiou o povo lá no deserto e que guiou Paulo também no caminho para Damasco. Essa mesma estrela tem aparecido aqui no tempo do fim e tem guiado a igreja para o lugar onde a palavra está encarnada, como ela guiou os magos lá no passado. Os magos eram astrólogos e eles estavam seguindo a estrela, veja, e a estrela os guiou até Belém, porque Belém é a casa do pão de Deus. E era ali onde o pão de Deus deveria nascer. O pão de Deus, o pão da vida, é Jesus Cristo. Então veja, os magos haviam sido instruídos por Daniel, quando Daniel foi o chefe dos astrólogos lá na Babilônia. E Daniel havia dito que uma estrela brilharia em Jacó. E esses magos ficaram em seus observatórios, anos após anos, até que um dia ela apareceu exatamente como a profecia dizia. Veja, a palavra de Deus, ela é precisa. Veja, ela não tem mas, ela é precisa. Aquilo que Deus falou tem que se cumprir. Então diz assim a Escritura, no capítulo 2 de São Mateus: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Veja, eles estavam seguindo o sobrenatural, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Veja, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Veja, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Veja, é muito estranho que nenhum dos teólogos, veja, ninguém sabia do aparecimento daquela estrela, somente os magos. Eles não sabiam nada a respeito do cumprimento da palavra. Veja, mas aqueles magos, eles eram gentios e eles sabiam. Veja, e eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Veja, eles eram astrólogos, mas eles conheciam a Escritura. Veja, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Veja, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Veja, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me para que também eu vá e o adore. Na verdade, Herodes não queria adorar, Herodes queria matar a criança, porque ele se sentiu ameaçado. Veja, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles. Veja, estavam sendo guiados pelo sobrenatural, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria, porque quando eles entraram em Jerusalém e perguntaram para os demais, para os sacerdotes, os escribas, a estrela não lhes guiou mais. Veja, o sacerdote não tem a resposta, os escribas não têm a resposta, é o sobrenatural que tem a resposta e é ao sobrenatural que nós devemos seguir. Veja, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Veja, cada parte dessa revelava uma parte da missão, do ministério do Messias. Veja, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Veja, ali estavam eles trazendo suas dádivas, incenso, porque ali estava Deus em serviço, ouro representava a divindade e mirra falava de sua morte. Veja, cada parte dessa estava revelando uma parte do seu ministério. Então o profeta prega essa mensagem para revelar, veja, o mesmo acontecimento aqui no tempo do fim, quando esse pilar de fogo
que tem aparecido sobre a cabeça do profeta foi para identificar a palavra feita carne. Aquilo não foi apenas uma foto tirada com um ser sobrenatural. Não, o pilar de fogo estava mostrando aonde a palavra estava encarnada, como foi nos dias dos magos, de acordo com a nossa leitura. Então veja, vamos tomar aqui o parágrafo 181 da mensagem. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja, e Deus falou aquela palavra, aquele filho estaria ali e ali estava ele para fazer aquilo brilhar. Veja, ali estava aquele visitante celestial e eles o estavam observando e chegaram diretamente naquilo. Então eles deixaram o velho credo e começaram no sobrenatural outra vez. Veja, e ali foram eles. Como se regozijavam. Eles, a Bíblia diz, eles se alegravam com um regozijo excessivo quando viram aquela luz chegar de novo. Eles seguiram a estrela por todo o caminho. Mas quando chegaram em Jerusalém, foram perguntar aos escribas, aos sacerdotes, aos teólogos, onde estava ele, o rei dos judeus. Quando foram consultar carne e sangue, o sobrenatural simplesmente se ausentou. E eles não tinham a resposta. Quando eles saíram para fora da cidade e se separaram da teologia do dia, das interpretações, dos dogmas, foi quando a estrela apareceu de novo. Por isso pregou o profeta saindo fora do arraial e seguindo o sobrenatural. Ó irmão, irmã, quão boa seria, ou quão bom seria se cada um de vocês, se cada um de nós, veja, se cada um de nós pudéssemos colocar de um lado todos esses europeus de Natal aqui, vem parar com toda essa troca de presentes um com o outro, todo este contrassenso do mundo e simplesmente tomarmos o nosso orgulho e colocá-lo de lado e colocar a coisa debaixo dos pés e dizer: Senhor Jesus, guia-me para aquela luz perfeita. Observe algo sobrenatural acontecer. O Espírito Santo virá de uma maneira extraordinária. Vem, na ida deles, seguindo o sobrenatural. Veja, e o que deixaram? Eles seguiram o sinal celestial daquele dia. Agora recorde, o sinal celestial dado por Deus. Veja, o mesmo que nós temos, o pilar de fogo. Além, veja, do dom profético de conhecer os mistérios do coração. Veja, além de todas essas verdades das Escrituras. Mas veja, Deus envia uma mensagem, Deus envia um profeta com uma mensagem e Deus vindica o profeta com o pilar de fogo, o sobrenatural. Então diz ele, veja, todos vocês creem que esta é a verdade? Aquele foi um sinal celestial dado por Deus. E eles seguiram o sinal até que encontraram a palavra feito carne. Crê você que ele era a palavra feita carne? O sinal celestial prometido para aquele dia os dirigiu para a palavra feita carne. Que coisa, meus irmãos! Veja, lembre-se, vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Hoje nós poderíamos dizer assim, vimos a sua estrela no Ocidente e viemos a adorá-lo. Veja, aquela coluna de fogo os guiou ao lugar onde a palavra estava feita carne. A coluna de fogo hoje nos guia ao lugar onde a palavra está feita carne. Este é o presente embrulhado de Deus para nós hoje, essa semana do Natal. Então veja, irmão e irmã, ele fará o mesmo nessa noite. Este grande sinal do céu que temos, o Espírito Santo vivendo no nosso meio, seguiu isto. Algo está movendo em seu coração. Eu sei que devo receber aquele ou aquilo. Sei que devo fazer mais do que unir a uma igreja. Este é o apelo do Espírito nessa hora. O apelo de Deus para nos juntarmos ao redor do corpo palavra,
ou seja, do lugar onde a Escritura está manifestada. Por isso Jesus disse, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Nós temos nos juntado ao redor da profecia, da palavra para esse dia. Deus enviou um profeta com uma mensagem, depois vindicou esse profeta com um sinal sobrenatural. E nós estamos seguindo esse sinal sobrenatural nesse Natal, como os magos do passado seguiram o sobrenatural, até que aquele sinal os levou à palavra manifestada, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, a palavra aqui no tempo do fim. Veja, essa é uma grande mensagem para o Natal. Vimos a sua estrela no Oriente. Hoje podemos dizer, vimos a sua estrela no Ocidente e viemos adorá-lo, a palavra manifestada. Porque, veja, a primeira parte do sétimo selo, o alarido, veja, o alarido. Você não pode separar o sétimo selo da pessoa do profeta, porque a primeira parte do sétimo selo, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, a palavra manifestada, a palavra feita carne. E é ali que o Espírito Santo vai te guiar nessa semana do Natal. Irmão, que Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.